Eu sempre achei que minha filha fosse uma boa criança, mas precisei castigá-la depois que descobri que ela estava praticando bullying contra uma colega de classe que lutava contra o câncer. Como punição, fiz com que ela escrevesse uma carta de desculpas, acreditando que isso resolveria a situação e que todos seguiriam em frente. Só que nada saiu como eu imaginava, e tudo começou a desmoronar quando a outra garota decidiu falar publicamente sobre o que havia acontecido. Isso fez com que minha filha passasse a sofrer bullying enquanto era rejeitada por todos. Na tentativa de protegê-la, consegui piorar ainda mais a situação quando confrontei a mãe da menina e acabei dizendo algo imperdoável. Agora minha filha continua sofrendo as consequências. Minha família está sendo criticada por todos e percebi tarde demais que lidei com tudo da pior forma possível. Eu, mulher de 45 anos, tenho uma filha de 12 anos chamada Mia. Ela está no 7º ano e estuda na mesma turma de uma garota chamada Lily desde o ensino fundamental. Elas nunca foram próximas, mas já saíram em grupo algumas vezes. Mia tem 2 melhores amigas, Kyla e Zoe, e as 3 fazem tudo juntas. São meninas inteligentes, bem comportadas e que às vezes têm aqueles dramas típicos da idade, mas não são cruéis. Meu marido, Daniel, e eu criamos Mia em um lar cristão conservador. Acreditamos que as ações têm consequências e que as pessoas devem ser responsabilizadas por elas. Há cerca de 3 meses começou a se espalhar a notícia de que Lily estava com câncer, um tipo de câncer ósseo. Depois descobri que era osteosarcoma. Fiquei triste ao saber disso. Ninguém quer ouvir que uma criança está doente. Disse a Mia que fosse gentil com Lily sempre que pudesse. Mas a mãe de Lily, vamos chamá-la de Samantha, sempre teve um certo ar de superioridade. Ela é mais nova do que a maioria das mães do grupo, talvez tenha pouco mais de 30 anos, é mãe solteira, sem julgamentos quanto a isso. Mas costuma falar com as outras mães como se fosse a única que soubesse viver da maneira certa. Já tivemos alguns atritos no passado. Anos atrás, ela fez um comentário debochado dizendo que quem coloca os filhos em escola religiosa só está fugindo da responsabilidade de educá-los de verdade. Eu coloquei minha filha em uma escola cristã particular antes do ensino fundamental 2. Outra vez, ela acusou Sarah, mãe da Zoe e minha amiga, de ser passivo-agressiva em uma reunião da Associação de Pais. Ela é daquele tipo de mãe que fala como se nunca estivesse errada. Desde então, mantive uma distância educada. Agora, avançando para este ano, Lily voltou à escola depois de passar semanas afastada. Estava careca e usava moletom com capuz quase todos os dias. Não digo isso com julgamento. Entendo que a quimioterapia é um processo muito difícil. Mas pelo tom de voz de Mia, percebi que Lily tinha começado a agir de forma diferente, dramática e buscando atenção. Mia me contou que Lily dizia em voz alta aos professores que estava cansada demais para participar das atividades, que vivia falando de névoa da quimioterapia, como se fosse um bordão e que ficava irritada se ninguém se oferecesse para carregar sua mochila. Um dia, Mia disse que Lily chorou na sala porque alguém mudou sua cadeira de lugar sem perguntar antes. Ela não estava sofrendo bullying, apenas estava muito sensível, e parecia que todos precisavam andar pisando em ovos perto dela. Não estou justificando a maldade, mas meninas dessa idade não são santas. Elas conversam, fazem piadas, são diretas e às vezes passam dos limites. Pelo que descobri, Mia e as amigas fizeram algumas piadas e comentários sarcásticos, como dizer que a quimioterapia devia ser divertida ou chamar Lily de Quebal, em um grupo de mensagens. Eu não fazia ideia de nada disso até Samantha entrar em contato conosco. Recebi um e-mail furioso dizendo que Mia tinha praticado bullying contra sua filha e exigindo um pedido de desculpas. Ela também colocou em cópia as mães de Zoe e Kyla. Minha primeira reação foi ficar na defensiva. Perguntei diretamente a Mia o que tinha acontecido. Ela admitiu que elas fizeram piadas e disse que não achava que machucaria Lily, porque todo mundo só falava o tempo todo sobre como ela era corajosa. Expliquei que aquilo era inaceitável. Disse que ter um coração cristão significa ser bondoso, mesmo quando a outra pessoa é difícil de gostar. Então sim, pedi que Mia escrevesse uma carta de desculpas. Sentei com ela, li a carta e ela disse que lamentava ter sido insensível e que agora entendia que Lily estava passando por algo muito sério. Achei que aquilo encerraria a situação, mas Samantha não tinha terminado. Ela enviou outro e-mail dizendo que havia conversado com um oncologista pediátrico do hospital e que seria uma ótima oportunidade de aprendizado se as meninas visitassem a ala de oncologia infantil. Segundo ela, ver as salas de tratamento, os suportes de soro e as crianças lutando contra o câncer ajudaria as meninas a desenvolver empatia e compreensão. Ela apresentou a ideia como algo opcional, mas o tom deixava claro que esperava que aceitássemos. Fiquei chocada. De jeito nenhum. Não vou mandar minha filha, nem qualquer outra menina de 12 anos, para passear por uma ala de oncologia pediátrica como se fosse uma excursão escolar. Isso não é educação. É turismo do trauma. Respondi educadamente dizendo que apreciava a intenção, mas que não considerava aquilo apropriado para Mia. Ela não reagiu bem. Respondeu dizendo que Lily vive naquele trauma todos os dias e que minha filha não seria capaz de suportar nenhuma tarde nele. Disse também que nossas filhas precisavam ver o que era verdadeira força. Nesse momento eu já tinha perdido a paciência. Expliquei que acredito em limites.
Sim, minha filha fez algo errado e pediu desculpas, mas isso não dá a Samantha o direito de impor chantagem emocional à minha família. E aqui vou ser completamente sincera, não me importo se as pessoas me julgarem por isso. Eu acredito que doenças, especialmente aquelas que surgem do nada como essa, às vezes podem ser consequências espirituais. Não no sentido de punições divinas, mas como sinais, advertências ou consequências de famílias quebradas, amargura, falhas morais ou até problemas que atravessam gerações. Nunca diria isso diretamente para alguém, mas é no que acredito. Vi coisas demais para pensar diferente. E não sou a única. Meu marido concorda. As outras duas mães também. Uma delas chegou a dizer que Samantha já se comportava como uma mártir havia anos e que talvez toda essa situação estivesse desmontando essa imagem. Não fui eu quem disse isso, mas também não discordei. O que realmente me fez perder a calma foi quando Samantha mandou outra mensagem dizendo que as cartas de desculpas não eram suficientes e que a visita ao hospital ajudaria Lily a recuperar a confiança nas pessoas. Com licença, nossas filhas têm 12 anos. Elas não são animais de apoio emocional para a filha dela. Foi então que respondi da forma mais firme e respeitosa possível, que Mia não iria ao hospital. Já havíamos tratado o assunto com seriedade e resolvido isso dentro da nossa casa. Ela leu a mensagem e nunca respondeu. Mas aparentemente começou a reclamar com outros pais, dizendo que as meninas não estavam sendo responsabilizadas. Descobri até que ela conversou com a orientadora escolar tentando organizar algo por meio da escola. Agora estou sendo retratada como a mãe cruel e de mente fechada que acha que a filha está acima do arrependimento. Não acho isso de forma alguma. Mia entende o que fez e sofreu consequências em casa, mas continuo acreditando que mandar crianças para uma ala de oncologia pediátrica é inadequado. E sim, acredito que o que está acontecendo na vida de Lily pode fazer parte de uma realidade espiritual maior que não cabe a nós consertar. Podemos orar por ela, podemos ser gentis, mas não devemos a Samantha nem a filha dela esse tipo de trabalho emocional. Depois disso, o clima na saída da escola ficou claramente tenso. Samantha não olhava mais para nós. Uma vez, ela conversava com outra mãe e abaixou a voz quando passei. 2 dias depois, a mãe de Zoe ouviu da filha que Lily estava dizendo às pessoas que Mia e as amigas riam de crianças com câncer e que os pais delas não se importavam com pessoas doentes porque eram religiosos. Isso nunca foi dito. Mas a essa altura, Samantha já não estava tentando resolver nada. Ela queria vergonha. Queria que nossas filhas carregassem culpa por tempo indeterminado, como se precisassem provar constantemente que tinham empatia. Encontrei as outras duas mães e concordamos que a situação tinha saído completamente do razoável. Decidimos em grupo que nenhuma de nossas filhas participaria de visitas ao hospital, rodas de conversa ou círculos de sentimentos relacionados a Lily. Elas pediram desculpas. Foram punidas em casa. Basta. Mais tarde, Samantha enviou mais uma mensagem em grupo dizendo que crianças que machucam outras precisam assumir responsabilidade e que protegê-las das consequências só as torna superficiais. Disse que queria oferecer compreensão, não punição, e que acreditava que ver outras crianças doentes abriria os olhos delas. Não respondi porque qualquer resposta só faria a situação piorar. Desde então, Lily passou por uma cirurgia. Ficamos sabendo que ela fez uma cirurgia de preservação do membro e, segundo Mia, agora usa muletas. Mia disse que algumas crianças tentam ajudá-la, mas que Lily responde de forma ríspida. Parece que ela está carregando muita raiva e talvez procurando culpados além da própria doença. Sinto muito pelo sofrimento dela. Oro por sua cura. Mas não acredito que expor nossas filhas a uma ala cheia de crianças sofrendo seja o que Deus deseja. Principalmente quando a motivação parecia muito mais forçar culpa do que ensinar compaixão. Fui criada acreditando que as provações são testes ou consequências. Se forem testes, servem para fortalecer a pessoa. Se forem consequências, servem como advertência. Em qualquer dos casos, pertencem à pessoa ou à família que as enfrenta. Não há estranhos que acabam envolvidos na situação. Não sabemos o que acontece espiritualmente naquela casa. Talvez exista pecado geracional. Talvez amargura. Talvez orgulho. Não cabe a nós declarar isso, mas podemos observar e entender que o sofrimento não é aleatório. Meu marido disse, nós já fizemos a nossa parte. Mia entende que machucou alguém e nós lidamos com isso. Não vamos fazê-la carregar um peso que não é dela. Ela não vai crescer achando que precisa pagar sua culpa encenando demonstrações de empatia. Mas agora estou me perguntando se as pessoas vão me considerar sem coração por acreditar que doenças podem estar ligadas a questões espirituais mais profundas ou por me recusar a envolver emocionalmente minha filha em algo que vai além do pedido inicial de desculpas. Nossa família acredita em pecado, consequência e redenção, mas não em demonstrações teatrais de culpa. Uma das outras mães sugeriu que eu publicasse esta história aqui. Ela disse que provavelmente as pessoas me chamariam de má, mas que pelo menos eu teria uma opinião de fora. Eu sei como a internet funciona. As pessoas veem uma criança doente e imediatamente assumem que qualquer um que não se submeta completamente é um vilão. Mas estou sendo sincera. Não estou fingindo reconsiderar minha posição. Não estou aberta a mudar minha decisão. Só quero saber se, pela visão social predominante, sou a babaca por me recusar a deixar minha filha fazer essa visita ao hospital depois de ela já ter pedido desculpas e por acreditar que o que aconteceu com aquela menina não é responsabilidade nossa resolver e que talvez tenha um significado espiritual. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca.
Esta publicação realmente me deixou com raiva. Você continua repetindo que sua filha pediu desculpas, mas, na verdade, o que você queria era encerrar toda essa história o mais rápido possível, sem que sua filha aprendesse nada que fosse desconfortável. Não estou dizendo que uma visita ao hospital devesse ser uma penitência obrigatória, mas sua filha estava zombando ativamente de alguém que tem câncer. Piadas sobre a careca, piadas sobre quimioterapia. Isso não foi apenas um erro. Foi crueldade. E o fato de ela ter achado isso aceitável me faz pensar que ela ouve esse tipo de coisa em casa. Você continua falando sobre consequências espirituais como se fosse uma profeta. Suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor. E, com certeza, não lhe dão o direito de insinuar que uma menina de 12 anos ter câncer é um castigo por pecados de gerações passadas. Você diz que acredita nisso apenas no seu coração, mas a forma como todo o seu relato transborda julgamento contra aquela menina e contra a mãe dela deixa claro que você não consegue esconder isso muito bem. Você está criando sua filha para acreditar que a empatia acaba quando ela se torna inconveniente. Parabéns! Você garantiu que a próxima geração continue tão fria e moralmente arrogante quanto a anterior. Comentário 2. Você é a babaca e está escondendo sua crueldade atrás da religião. Você age como se o comportamento da sua filha tivesse sido apenas uma daquelas situações de crianças sendo crianças, quando, na verdade, foi uma crueldade direcionada a uma criança que está lutando pela própria vida. Piadas sobre a careca de uma paciente em quimioterapia? Sério? Sua filha não foi apenas insensível por acidente. Ela zombou do trauma de outra pessoa. E, em vez de enfrentar a questão mais profunda, que é o motivo de sua filha não ter empatia, você apenas citou a Bíblia e deu o assunto por encerrado. Depois vem a parte em que você chama a visita ao hospital de turismo do trauma. Não era uma visita aleatória por diversão. Foi uma sugestão de um médico como uma experiência educativa para ensinar compaixão. Mas você recusou porque não queria que sua filha se sentisse mal. Desculpe, mas o desconforto às vezes faz parte do crescimento emocional. E essa história de que a doença vem do pecado? Isso não é uma crença espiritual. É uma tática de intimidação usada para evitar reconhecer que o sofrimento pode simplesmente acontecer sem motivo. Basicamente, você disse que a menina está espiritualmente contaminada. Se alguém dissesse que sua filha foi atropelada porque Deus estava punindo a forma como você a criou, você aceitaria isso em silêncio? Você está criando uma criança para acreditar que sofrimento é igual a culpa e que a bondade é opcional, desde que depois você faça uma oração. Que nojo. Comentário 3. Você é a babaca. Olha, eu até concordo que fazer crianças caminharem por uma ala de oncologia pediátrica pode ser pesado demais, especialmente se elas não estiverem emocionalmente preparadas. Essa decisão específica, tudo bem. Pais razoáveis podem discordar sobre isso. Mas, meu Deus, todo o resto que você escreveu faz de você a babaca, e de longe. Você minimizou a dor de Lily, chamando-a de dramática. Disse que o fato de ela precisar de ajuda ou ficar cansada era apenas busca por atenção. Acreditou na versão da sua filha depois que ela zombou de uma paciente com câncer, mas presumiu que a menina doente era apenas sensível demais. Você realmente acredita que a doença dela talvez seja um castigo pelos pecados da família. Você demonstra zero empatia, mesmo reconhecendo que ela está se recuperando de uma cirurgia de grande porte. Você continua dizendo que sua filha aprendeu a lição, mas nunca descreveu qual foi essa lição além de a não seja pega sendo cruel. Você não está criando sua filha para ser bondosa. Está criando-a para agir de maneira educada apenas o suficiente para evitar consequências, enquanto julga secretamente os outros como pecadores quando eles sofrem. Você não quer que sua filha sinta a culpa. Não porque a culpa seja algo prejudicial, mas porque você acredita que pessoas como Lily não merecem a empatia dela. Isso não faz apenas de você a babaca. É um enorme sinal de alerta sobre seu senso moral. Atualização. Achei que deveria fazer uma atualização, porque tudo tomou proporções muito maiores do que eu esperava ou queria. Antes de tudo, eu não mudei de ideia sobre a visita ao hospital. Eu não esperava que as consequências continuassem aumentando, mas foi exatamente isso que aconteceu. Cerca de 2 semanas depois de publicar meu relato, a orientadora da escola me chamou para uma reunião. Não apenas eu. Os pais de Kayla e Zoe também foram chamados. Disseram que haviam recebido reclamações da mãe de Lily e de alguns funcionários da escola que estavam preocupados tanto com a situação de bullying quanto com a falta de acompanhamento adequado. Eles usavam repetidamente a expressão experiência restaurativa, que aparentemente é a maneira da escola dizer que quer que nossas filhas participem de algo que as ajude a corrigir seu comportamento do ponto de vista emocional. Voltaram a mencionar a visita ao hospital. Repeti o que já havia dito antes. Não acho isso apropriado para crianças dessa idade.
mas eles já estavam seguindo outro caminho. Disseram que Lily faria um discurso em uma assembleia da escola durante o mês de conscientização sobre o câncer e que ela havia demonstrado interesse em compartilhar sua história. Perguntei diretamente: ela vai citar nomes? Responderam que não, mas admitiram que também não poderiam impedi-la de fazer referências aos colegas que zombaram dela. Disse que aquilo parecia uma armadilha. Eles negaram, mas eu não fiquei convencida. Naquela mesma semana, algo mudou. A mãe da Zoe, que até então tinha me apoiado, mudou completamente de posição. Do nada, publicou uma longa mensagem no grupo de pais agradecendo às famílias que estavam ajudando suas filhas a realmente aprender com essa experiência. Disse que Zoe enviaria uma carta pessoal de desculpas para Lily e participaria da reunião online organizada pela escola em parceria com o hospital. Liguei para ela em particular e perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que havia mudado de opinião. Contou que seu pastor pregou sobre a crueldade do orgulho e que percebeu que não tinha feito Zoe assumir a responsabilidade pela dor que causou. Também disse que talvez nossas filhas realmente precisassem passar por esse desconforto. Desliguei o telefone me sentindo completamente pega de surpresa. Então chegou o dia da assembleia. Lily subiu ao palco apoiada nas muletas, usando um lenço na cabeça e ainda com a pulseira de identificação do hospital no pulso. Ela fez um breve discurso sobre o diagnóstico, explicou como a quimioterapia a afetou, falou da cirurgia e depois disse, palavra por palavra: algumas pessoas na escola zombaram de mim por eu estar careca e disseram que eu estava sendo dramática. Isso me destruiu por um tempo, mas eu as perdoei porque precisava seguir em frente. Foi só isso. Depois, Mia me contou que várias crianças da plateia se viraram para olhar para ela. Algumas nem se preocuparam em disfarçar. O menino murmurou: espero que tenha valido a pena, odiadora de crianças com câncer. Depois daquele dia, a vida de Mia na escola virou de cabeça para baixo. O clima na mesa onde ela almoçava ficou estranho. Ela não foi convidada para a festa do pijama da Zoe. Kyla parou de mandar mensagens. Uma menina da aula de educação física começou a chamá-la de Barbie Valentona. Um garoto que antes costumava brincar com ela disse: eu não converso com quem zomba de crianças com câncer. Naquela noite Mia chorou durante 2 horas. Disse que odiava ir para a escola. Chegou até a perguntar se poderíamos nos mudar. O golpe final veio de alguém de quem eu jamais esperava isso, nosso pastor. Ele pediu uma reunião. Achei que fosse algum assunto relacionado à igreja, mas ele se sentou com uma Bíblia aberta e disse que estava preocupado com algumas coisas. Disse que havia ouvido de alguns membros da congregação que eu estava comentando que a doença de Lily era uma consequência espiritual. Eu nunca citei nomes, mas aparentemente a história se espalhou. Então ele disse: tenha cuidado para não confundir discernimento com julgamento. Você pode acreditar em causa e efeito espiritual, mas não sabe o que Deus está fazendo naquela família. Perguntei se ele achava que estávamos errados por não mandar Mia ao hospital. Ele respondeu: essa decisão cabe a vocês. Mas aquilo que sua filha aprender com tudo isso vai moldá-la para o resto da vida. Ela não está apenas observando Lily, ela está observando você. Essas palavras me atingiram profundamente. Alguns dias depois, um dos pais do nosso círculo contou que o estado de Lily havia piorado. A cirurgia para preservar a perna apresentou complicações. Agora os médicos estavam considerando uma amputação. Ela poderia perder a perna. Eu não comemorei. Não pensei, está vendo? Isso prova o que eu dizia. Só me senti mal. Não desejo isso para ninguém. Naquela noite, disse em voz alta para Mia que precisávamos orar por Lily, mencionando seu nome. E foi o que fizemos. Mia não falou muita coisa, apenas concordou com a cabeça. Mas eu não conseguia deixar de sentir raiva. Não de Lily, mas da mãe dela, Samantha. Então, sim, fiz algo que provavelmente não deveria ter feito. Descobri em qual hospital Lily estava internada e fui até lá. Não invadi o quarto nem apareci sem avisar. Liguei para a recepção e pedi para falar com a mãe de Lily. Ela concordou em me encontrar no saguão. Ela parecia cansada, mais envelhecida do que antes, mas ainda tinha aquele mesmo jeito frio que eu lembrava desde os tempos das reuniões da Associação de Pais. Contei tudo. Disse que Mia estava sendo isolada, que toda aquela situação havia se transformado em um circo, que o discurso da filha dela, intencionalmente ou não, tinha feito Mia virar alvo, que ela havia escalado a situação desnecessariamente, que poderia ter resolvido tudo de forma privada, que nossas filhas tinham apenas 12 anos, que agora a minha estava sofrendo bullying de crianças que acreditavam estar protegendo a menina com câncer. Ela nem sequer demonstrou reação, apenas respondeu: agora você sabe como minha filha se sentiu, sozinha, ridicularizada. E todo mundo dizia para ela simplesmente seguir em frente. Perguntei se aquilo era vingança. Ela respondeu: não é vingança, é dar visibilidade. Eu disse que esperava sinceramente que sua filha se recuperasse, que agora realmente orávamos por ela. Mas também falei que se ela achava que toda aquela cruzada moral tinha ajudado alguém, estava enganada. Ela não respondeu, apenas se levantou e voltou em direção aos elevadores.
Então é assim que as coisas estão hoje. Minha filha agora é a menina sobre quem todos cochicham. Estou sendo educadamente excluída dos eventos da escola. E todos enxergam Lily como uma figura trágica, enquanto minha filha é vista como a garota cruel que merece carregar esse rótulo para sempre. Não vamos mudar nossas crenças. Continuamos acreditando que lidamos com tudo da maneira que qualquer família sensata e guiada pela fé lidaria. Mas se alguém pensa que minha filha não sofreu, ela sofreu. E eu continuo acreditando que nossa família não foi feita para carregar a dor de outra pessoa. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca. E vem alimentando o próprio incêndio desde o começo. Você veio aqui em busca de simpatia. Mas o que eu vejo é uma mulher que jogou gasolina em um pequeno fogo e depois ficou olhando, surpresa, quando aquilo virou um incêndio. Vamos recapitular. Sua filha zombou de uma paciente com câncer. Não foi uma única vez, foi em grupo. Você minimizou a situação. Tratou a vítima como se fosse dramática e a mãe dela como se estivesse apenas buscando atenção. Você se recusou a permitir que sua filha realmente aprendesse alguma coisa com isso, além de não seja pega fazendo isso. Depois, ainda trouxe suas crenças pessoais para a história, insinuando que a doença da menina era um castigo. E agora está surpresa porque sua filha é quem virou alvo de cochichos. Você não queria empatia. Queria que a situação fosse enterrada. Você não queria perdão. Queria controle. E ainda foi confrontar a mãe daquela menina no hospital, enquanto ela enfrentava a possibilidade muito real de a filha perder uma perna, apenas para desabafar sobre o quanto tudo isso tinha sido difícil para você. Meu Deus. Isso não foi apenas insensível. Foi cruel. Você está irritada porque uma menina de 12 anos com câncer não sofreu em silêncio o suficiente. Pense nisso. Comentário 2. Vou dizer algo que talvez me renda muitos votos negativos. A mãe da Lily realmente fez a situação escalar, mas acho que ela foi levada a isso. Você age como se ela tivesse explodido do nada, mas, da perspectiva dela, a filha foi ridicularizada por ter câncer. Isso não foi apenas uma brincadeira. Foi algo muito sério. E sua reação inicial pareceu fria demais. Dito isso, sim, acho que o discurso na assembleia da escola também foi uma jogada estratégica. Ela não citou nomes, mas sabia que aquilo teria repercussão. Foi uma maneira calculada de exercer pressão social. Ela merece culpa pelo bullying que sua filha está sofrendo agora? Não exatamente. As crianças ligam os pontos sozinhas. Mas ela também não é completamente inocente. Só que você criou o ambiente que permitiu tudo isso. Você recusou uma resolução pacífica. Disse a outras pessoas, em conversas particulares, que acreditava que a menina estava doente por causa de consequências espirituais. E, basicamente, declarou que estava acima de qualquer sentimento de culpa. Você não apenas traçou um limite. Você cavou uma trincheira e jogou nela qualquer pessoa que discordasse de você. Agora sua filha está pagando o preço. Ela não deveria sofrer bullying. Mas toda essa espiral poderia ter sido evitada, e foi você quem riscou o primeiro fósforo. Comentário 3. Vou começar dizendo que não me importa se você é religiosa. Muitas pessoas acreditam em Deus sem usar o nome dele como escudo para a crueldade. Mas você pegou o trauma de uma criança doente, filtrou tudo pela sua própria lógica espiritual e usou isso como justificativa para se afastar da responsabilidade. Isso não é fé. É conveniência disfarçada de retidão. Você afirma que doenças às vezes são consequências de sofrimento, desestruturação familiar ou pecado. Tudo bem. Essa é a sua crença. Mas é exatamente por isso que você é a babaca. Você usa essa crença não para incentivar a compaixão, algo como essa criança precisa de oração e amor, mas para criar distância. O sofrimento dela não é nosso para carregar. Isso é uma fuga moral. Também não vamos ignorar o fato de que você confrontou uma mãe dentro de um hospital não para oferecer conforto ou buscar uma reconciliação, mas para repreendê-la enquanto a filha dela corria o risco de perder uma perna. Você foi até lá com a postura de quem queria apresentar uma réplica em um debate, não de quem queria demonstrar compaixão. Você diz, agora oramos pela recuperação dela. Como se isso fosse apenas um item de uma lista de obrigações. Mas todo o seu tom transmite outra mensagem. Nós oramos por ela, mas continuamos acreditando que ela foi colocada nessa situação por algum motivo. Você não suavizou suas crenças. Apenas as reapresentou com um laço mais bonito. Sua filha está se tornando o reflexo emocional dessa visão de mundo. Educada por fora, mas indiferente ao sofrimento dos outros por dentro, desde que ache que não é responsável por ele. E, quando as consequências voltam contra vocês, você diz que isso é injusto. Você afirma que nunca vai mudar de posição. Tudo bem. Mas não finja que isso é santidade. Atualização 2. Já se passaram cerca de 5 meses desde a última vez que publiquei aqui. Eu não pretendia voltar. Achei que a internet já teria me esquecido. E talvez tenha. Mas eu não consigo esquecer nada disso. Nem o que aconteceu, nem no que eu acreditava, nem no que tudo isso se transformou. Transferimos a Mia para outra escola há 3 semanas. Esse nunca foi o plano.
Mas chega um momento em que você para de dizer a si mesma que é apenas drama ou que as pessoas entenderam tudo errado e começa a perceber que o estrago é real. Vou voltar um pouco na história. As coisas pioraram depois da assembleia da escola. Mia conseguiu aguentar por mais ou menos um mês, mas o isolamento acabou destruindo o emocional dela. Os professores tentavam permanecer neutros, mas as crianças não esquecem quem virou alvo de cochichos. Algumas meninas começaram a chamá-la de Mia malvada. Um garoto chegou a dizer: "Espero que sua mãe também tenha câncer. Ela só me contou isso uma única vez." Depois disso, praticamente parou de falar. Então ela explodiu. Era uma terça-feira quando recebi uma ligação da vice-diretora. Mia havia empurrado um menino no corredor. Ele fez uma piada chamando-a de Barbie careca pelas costas. Ela se virou, gritou com ele e o empurrou. Ninguém se machucou, mas foi uma cena pública, chamou muita atenção e foi o suficiente para que ela fosse suspensa por 3 dias. Nós a colocamos de castigo e tiramos seu celular. Mas alguma coisa havia mudado. Não era mais raiva. Ela simplesmente se fechou. Foi então que Daniel finalmente admitiu aquilo que eu vinha me recusando a enxergar. Ele disse que tínhamos lidado com tudo da maneira errada. Que passamos mais tempo defendendo nossa imagem e nossas crenças do que realmente ajudando nossa filha a se tornar um ser humano decente. Nós brigamos feio naquela noite. Ele disse que tinha vergonha de termos permitido que a religião se tornasse um escudo em vez de uma bússola. Aquilo me atingiu mais profundamente do que qualquer outra coisa, porque eu sabia que ele estava certo. Naquela época eu ainda não sabia que Mia já tinha procurado Lily por conta própria. Descobri mais tarde por Daniel, que Mia havia pedido ajuda a ele para escrever uma carta. Ela disse que era algo particular, apenas para Lily. Não queria que eu participasse. Daniel se sentou com ela à mesa da sala de jantar e a ajudou a escrever. Na carta, Mia dizia que sentia muito, não apenas pelo que tinha dito, mas também por ter rido enquanto outras pessoas faziam aqueles comentários. Ela escreveu que nunca tinha entendido de verdade o que significava alguém estar morrendo até perceber o que a solidão fazia com uma pessoa. Assinou com seu nome verdadeiro. Ela escreveu: "Eu estava errada. Você não merecia o que fizemos. Espero que você não pense que o mundo é cheio de pessoas como eu." Lily nunca respondeu. Ela não pôde. 2 semanas depois, faleceu. Recebemos um e-mail da orientadora da escola. Foi enviado para todos os pais. Só depois descobri que Mia tinha ido ao hospital 2 dias antes da morte de Lily. Ela foi com Daniel. Ele não me contou até depois do funeral. Perguntei por que havia escondido isso de mim. Ele respondeu: "Porque aquilo não era sobre nós. Era sobre ela assumir a responsabilidade. E eu precisava que ela fizesse isso sem o seu julgamento." Os dois ficaram sentados com Samantha do lado de fora do quarto de Lily. Daniel me contou que Samantha parecia completamente exausta, mas não estava com raiva. Ela disse que Lily já não respondia mais direito, mas ainda conseguia ouvir. Mia entrou no quarto, segurou a mão de Lily e leu a carta em voz alta. Quando terminou, disse: "Eu sei que não mereço o seu perdão, mas eu precisava dizer isso mesmo assim. Espero que você não se sinta mais tão sozinha." Samantha abraçou. Elas não conversaram por muito tempo, mas Mia conseguiu se despedir. "Eu não fui ao funeral. Disse às pessoas que estava viajando, mas a verdade é que eu não consegui enfrentar aquilo." Uma semana depois, recebi uma ligação da líder de louvor da nossa igreja. Ela disse que havia preocupações em relação a algumas coisas que eu tinha dito no grupo de estudo bíblico, especialmente sobre a doença de Lily. Eu não fui expulsa da igreja, mas a mensagem foi clara. As pessoas estavam se afastando. Uma amiga deixou de nos convidar para o estudo bíblico. Outra parou de me seguir nas redes sociais. Eu costumava pensar que estávamos sendo perseguidos por causa da nossa fé. Agora percebo que simplesmente estávamos errados em muitas coisas. Mudamos de igreja em agosto. Encontramos uma comunidade onde o pastor fala mais sobre graça do que sobre punição, onde as pessoas fazem perguntas em vez de apenas repetir doutrinas. Mia está fazendo terapia. Às vezes, Daniel participa das sessões com ela. Eu fico esperando dentro do carro ou caminhando pelo quarteirão. Ainda tenho dificuldade para conversar abertamente com minha filha. Não sei o que dizer sem parecer a mulher que eu costumava ser. E eu odeio aquela versão de mim. Recomeçamos em uma nova escola. Ninguém conhece essa história. Mia continua muito reservada. Ainda não entrou em nenhum clube nem foi convidada para festas de aniversário. Mas também não está sendo perseguida. Por enquanto, isso já basta. Penso em Lily quase todos os dias. Não porque eu a conhecesse bem. Não conhecia. Mantive distância. Eu dizia a mim mesma que a dor dela não era minha para carregar. Mas no fim, quem carregou essa dor foi minha filha. E agradeço a Deus por eu não tê-la impedido. Graças a Deus eu não bloqueei a oportunidade de ela se despedir e tentar consertar as coisas, mesmo que já fosse tarde demais. Eu costumava acreditar na relação entre causa e efeito espiritual, que doença e sofrimento eram sinais. Talvez eu ainda acredite um pouco nisso. Mas hoje acredito que o verdadeiro sinal, aquele que veio de Deus, não foi a doença. Foi o silêncio depois. Foi a culpa que se assentou como poeira. Foi o som da minha filha chorando atrás da porta fechada. Foi a noite em que Daniel disse: "Precisamos parar de proteger as coisas erradas." Essa foi a consequência. E eu a senti profundamente no peito. Bem onde todos aqueles versículos costumavam permanecer confortavelmente, sem nunca serem questionados. Esta será a última vez que escreverei sobre isso.
Mas se alguém estiver lendo e ainda estiver tentando justificar atitudes como as minhas, ainda insistindo que está certo, simplesmente pare. É possível acreditar em Deus e ao mesmo tempo, acreditar em responsabilidade pelos próprios atos. É possível proteger a própria fé sem enterrar o próprio coração. Eu não pude devolver a paz a Lily, mas sou imensamente grata porque Mia conseguiu. Ela precisava fazer isso, e eu precisava permitir que ela fizesse. Comentários do Reddit. Comentário 1. Eu fui uma das pessoas que leu sua publicação anterior e saiu daqui com raiva. Naquela época, todo o seu tom parecia arrogante. Mas esta atualização me atingiu em cheio. Não porque eu tenha perdoado as coisas que você disse sobre Lily, mas porque você não escreveu isso como alguém tentando se redimir. Você escreveu como alguém que finalmente enxergou os destroços. Você perdeu o controle da narrativa. Perdeu a superioridade moral que acreditava ter. E, em vez de insistir no mesmo erro, deixou que sua filha a conduzisse para fora dele. Isso importa. Você estava errada. Mas não está fingindo o contrário. Não está pedindo elogios. Não está tentando amenizar o preço que suas crenças fizeram você e sua filha pagarem. Você permitiu que ela fosse se despedir. Não interferiu. Foi isso que impediu que essa história terminasse em uma tragédia completa. Eu não sou religioso, mas vou dizer uma coisa. Não existe nada mais espiritual do que ver alguém finalmente abandonar o dogma que a mantinha cega. Parece que Mia ainda tem uma chance. Graças ao seu marido. E, sinceramente, graças a você também, por ter saído do caminho quando isso realmente importava. Comentário 2. Li isso com lágrimas nos olhos. Não de pena. De frustração. Porque nada disso precisava ter acontecido da maneira como aconteceu. Uma menina de 12 anos precisou carregar a culpa de ter zombado de outra criança que estava em seu leito de morte. Outra criança morreu. E você? Estava por aí pregando sobre consequências espirituais, enquanto as consequências reais passavam como um trator por cima da vida da sua filha. Você queria protegê-la. Eu entendo isso. Mas a protegeu da vergonha, e não do crescimento. E, quando percebeu o quanto ela precisava do segundo, já era tarde demais. Também quero dizer isto como alguém que já viu uma criança morrer de câncer. Não existe morte tranquila nessa idade. Não existe estar cercado de amor que faça aquilo ficar bem. Lily merecia mais do que pedidos de desculpas sussurrados e uma carta enviada tarde demais. Ela merecia dignidade desde o começo. Mas sua filha deu a ela aquilo que você não conseguiu dar. Ela apareceu. Assumiu a responsabilidade. Essa menina tem uma alma extraordinária. Proteja isso. Construa o futuro dela em torno disso. Porque o dano já foi feito. Mas o futuro ainda está completamente aberto. Não estrague essa parte também.